Olá, amantes da medicina veterinária, sou o Bruno, estamos começando mais um Pod Latir, um podcast da medicina veterinária de Sesumar. Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio. Hoje vamos tratar de um tema bem interessante e eu acho que a gente pode começar esse tema falando uma coisa. Vanessa, você sabe o que a gente faz quando o coração dói? Não. A gente fecha o olho. Sabe por quê? Caramba. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Nossa. Piada de Aladim. Piada de irmão da convidada. Fui inspirado nisso. Então, recebemos... foi boa, gente, foi boa. Boa. A gente recebe hoje aqui a oftalmologista veterinária Isabela Barros. Seja bem-vinda ao nosso pod. Muito obrigada pelo convite. Oi. E aí, meninos, como estão? Tudo bem, e Tudo você? bem. Vamos falar bastante de vet, de oftalmo hoje. Vamos. Então, se apresenta pra gente. Conta um pouquinho de você, De como foi, de tudo. como foi, tudo. Quem é você? Onde se formou? Onde quando estamos? se Bom, acho que já falaram, mas sou irmã do professor Alan, de vocês. Que formou? Está dando... Alan. Que está dando doenças infecciosas, acho, de vocês. Não, Genética, ele esqueceu da nossa melhor- turma. melhor- Ele não tá dando Ele aula pra abandonou gente. vocês? Ele abandonou a Abandonou. gente. Ficou um Então. tempinho, cansou, acho que foi embora. Mas vem aí. Bom, então nós somos paraibanos, na verdade, né? Nós nascemos em João Pessoa, na Paraíba. E que legal. eu com 6 anos de idade e ele com 9, a gente veio morar no Paraná. E ficamos até então. Eu, no caso, eu me formei numa Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, campus Bandeirantes. E até a minha formatura eu fiquei no Paraná. Depois eu fui para o estado de São Paulo, fiz a outra sequência. Mas, falando de veterinária, nossa mãe é médica e nosso pai é enfermeiro, mas eu nunca pensei na área. Nunca foi medicina, nunca foi enfermagem, sempre foi veterinária. Agora, o motivo, simplesmente não sei, porque a gente não tem nenhum veterinário na família. A gente não tem essa vivência, não tinha essa vivência com animais, assim. Eu acho que eu fui relar numa vaca na faculdade. Caramba. Chega perto, assim, pra colocar. Então, assim, foi algo que sempre foi, e eu não sei explicar o motivo. E quando eu tava no terceirão, me bateu a dúvida, assim, aí eu até fiz aqueles testes vocacionais, mas acabou que era veterinária mesmo. Durante esse período foram 5 vestibulares que eu fiz. E um deles eu fiz a UEPG, só que a UEPG não tem veterinária, né? Tinha zootecnia, mas eu fiz só de treineira, assim, no meio do ano. E aí, desses 5, eu passei somente na UEMP, que foi onde eu me formei. Então, eu entrei com 17 anos na faculdade e concluí com 22. Na faculdade, mais ou menos no segundo ano, foi quando eu comecei a gostar de oftalmo. Teve um seminário de fisiologia que o meu grupo caiu com órgãos do sentido e, por algum acaso, caiu visão pra mim. E aí eu tinha que pegar um artigo e falar sobre ele. E eu não tava entendendo absolutamente nada do artigo, assim. Era um artigo muito complexo pra mim na época. E aí eu fui conversar com um professor da faculdade, que depois ele veio a ser meu orientador. E aí ele começou a explicar, era uma cirurgia de córnea. E aquilo me maravilhou de um jeito. Eu falei, gente, que incrível. Aí ele acabou abrindo um projeto de oftalmo que existe até hoje. E foi onde eu comecei a me interessar muito pela área. Assim, pra mim era absurdamente muito fascinante. Aí, na semana acadêmica, acho que a última semana acadêmica que eu ainda estava na faculdade, teve uma palestra sobre cirurgia de catarata. E aí, a veterinária, no final, ela palestrou, né? E eu fiquei tipo, meu Deus, que incrível. Ela palestrou e aí, no final, ela falou, gente, a gente tá começando a aceitar estagiário do último ano pra estágio curricular. Terminou, fui falar com ela. Aí, acabou dando certo, né? E eu fiquei 1 mês e meio em São Paulo, numa clínica só de oftalmologia. Tipo, era oftalmo o dia inteiro. Aí ali eu acho que eu terminei de martelar o que realmente eu queria de depois, assim, né?
E aí tá, me formei e só que eu queria aprender a ser veterinária primeiro. Foi o que eu falei na palestra hoje de manhã. Eu escolhi fazer residência em clínica médica de pequenos animais porque a nossa formação ela é muito restrita, né? Assim, de conhecimento da gente conseguir atender um caso, porque é muito amplo. A gente vê cachorro, gato, boi, porco, inspeção. É muita coisa que a gente precisa estudar pra... chegar a um só. Exato. O que você quer. Então, assim, você vai atender... vou atender cachorro e gato, mas a gente tá extremamente cru. Extremamente de raciocínio clínico mesmo, assim. Então, eu falei, não, eu quero fazer residência pra eu conseguir trabalhar, né? Antes da oftalmo. Já era uma certeza, mas eu queria isso. E aí... eu fiz a residência em São José do Rio Preto, numa faculdade particular chamada UNIRP. Foram 2 anos. E essa minha residência, ela foi em clínica médica e cirúrgica. Então, ela era híbrida ainda, né? Então, a gente passava em todos os setores, que isso já foi muito, muito bom. Só que eu não queria começar a pós durante a residência. Porque na residência, gente, é um período da vida da pessoa que é... muito sombrio, assim, no sentido... tenso. Não gostei é da cara muito dela falando tenso, isso. gente. É assim, é uma pressão psicológica e uma exaustão física muito, muito complicada mesmo. Faria de novo, porque foi isso que me deu base pro restante, né? Então, essa parte até de pegar veia, de saber fazer uma toracocentese, coisas do dia a dia que a gente não aprende na faculdade. Só na prática mesmo. Só na prática mesmo. Então, faria de novo pela importância, e eu ainda acho que na veterinária isso deveria realmente ser mais... algo mais almejado, né, do que a gente já sair para atender, né? As bolsas ainda não são boas, né, para falar, porque até na minha entrevista eles falaram assim, você sabe que seus pais vão continuar te ajudando, né? Porque no meu primeiro ano, gente, era R$600 a bolsa. Impossível. Simplesmente não tem como viver com R$600, né? Mas, assim, é uma escolha e é uma conversa que tem que ter com os pais de... não, realmente você vai conseguir me ajudar mais um tempo ou eu teria que trabalhar? E aí, eu também não queria fazer a especialização porque eu sabia que eu não iria me dedicar. O quanto que eu precisava me dedicar de viagem, de estudo, porque é realmente muito, muito pesado. Mas vale a pena para ser um bom... A diferença é bem gritante, assim, sim, sabe? Dessa parte de emergência, de realmente você saber o que fazer. De imersão, né? Sim. Na verdade, você tá ali dentro, você tá... procurando aquilo que você quer ou aquilo que te interessa e você realmente ir a fundo, né? Exato. É o que vem recorrendo do pessoal que tá fazendo com a gente entrevista. Sempre falando, você tem que ir depois do curso. Sim. Porque o curso é muito amplo, então para você se especializar, ser um veterinário mesmo, você tem que se dedicar depois do curso. Muito, mesmo. gente. Na verdade, eu acho graduação hoje em dia é só extremamente a base, assim, porque você não consegue fazer uma especialização sem uma graduação. Mas para você começar a trabalhar somente com graduação, não dá. De verdade, não dá, porque é muita coisa, é muito estudo e ainda é aquela educação continuada, né? Sempre, nunca vai parar. Infelizmente, não vai parar. E falando agora, né, realmente sobre a sua formação, sua especialização. Em oftalmo. Em oftalmo. Então, aí eu concluí a residência e aí concluí desemprego, né? Obviamente, sempre. Agência do Trabalhador. Agência do Trabalhador. E assim, eu acho, gente, que eu mandei uns 30 currículos, mas foi assim, metralhadora. Pra tudo quanto é lugar. Pra todo lado. Tudo quanto é lugar, assim, sabe? Então, porque é um desespero mesmo. E na minha cabeça, voltar para casa era um retrocesso, assim, sabe? Então eu não queria. E aí, onde eu fiz a especialização, que foi a Anclivé para São Paulo, ela exige uma prova. Então, assim, tinha que ir, porque tinha um número de vagas e para ver se ia passar. Então, tinha mais isso ainda, né? Era uma avaliação
de algo que você nem começou a fazer. E eu lembro que eu fui e eu falei, gente, é só pra saber se você sabe, né, onde fica o olho. Eram umas perguntas muito específicas. Eu comecei a desesperar de um jeito. Era assim, qual o componente do colírio que é prejudicial? Eu falei, gente, mas é isso? Eu gostaria de saber Cadê também. o olho? Eu não sei. Cadê? E aí eu fiquei bem nervosa. Eu falei, gente, mas e se eu não passar, né? E aí, É como igual que estudar vai pra ser? prova, né? Que você estuda ali e fala, vai cair um monte de coisa, não cai nada Não cai daquilo nada. que você imagina. Exato. É um desespero. Então, quando foi, aí eu fiquei bem preocupada. Eu falei, nossa, eu quero tanto fazer. E vai que nem isso eu passo, e aí como que vai fazer? Mas, enfim, acabou dando certo. E aí a minha especialização foram quase 3 anos no total, em São Paulo. Então, idas mensais a São Paulo. Mas, assim, muito palestrante internacional, porque as especialidades, gente, elas são muito novas, né? Então, assim, o pessoal que começou com cada especialidade, você vai nos congressos e eles estão lá. E assim, estão trabalhando e produzindo e publicando ainda. E esse pessoal que começou, eles começaram todos seguindo o médico, né? Ficando, enchendo o saco de médico, que era para eles começarem a entender algumas coisas e começar a adaptar na veterinária. Então, toda a especialidade, ela ainda é muito nova. Por isso que ainda é um caminhozinho que a gente está construindo de ser tão importante quanto é na medicina, né? Então, se hoje a gente tem alguma coisa no olho, a primeira coisa que você pensa é no oftalmo, Sim. né? Sim. Mas ainda hoje, na veterinária, ainda vai levar para o clínico, ver o que ele vai falar, ele vai tentar. A maioria fala, vamos tentar uma semana, e se não der certo. Então, nisso a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas, então, comecei a fazer. E a oftalmo, gente, ela é uma especialidade muito cara de aparelho. É cara da mensalidade, porque todos são, mas a aparelhagem da oftalmo, ela é muito, muito, muito cara. E a gente não consegue fazer um bom atendimento oftalmológico sem aparelho. Então, por exemplo, só o aparelho de mensurar a pressão intraocular. Na época eu paguei 15 mil. Num aparelho que eu faço em 3 segundos. Fora as outras coisas. Então, assim, é uma especialidade muito cara. E você vai construindo aos pouquinhos. Compra esse, espera pagar. Compra o próximo, espera pagar. E assim você vai evoluindo. Então, assim, esses 6, 7 anos que eu atendo oftalmo é uma construção. Assim, hoje eu já tenho basicamente todos os aparelhos, mas sempre tá vindo aparelho novo. Os Aí, boletos também. O problema é esse, né? Sempre uma inovação. Você tem algo uma que você já atualização. acabou de comprar, de repente você já tem que comprar outro, Esse já tem que aparelho não funciona atualizar. sem um aparelho novo. Exato. Bem E a manutenção é cara, porque a maioria é tudo importado. Mas, assim, é também o que eu acabei falando na palestra, é o que faz também a gente conseguir cobrar melhor, né? Então, um valor de consulta mais elevado que nem um especialista humano e trabalhar menos e oferecer melhor qualidade, né? Maior qualidade de atendimento para o cliente. Então, quando eu comecei a fazer oftalmo, era um trabalhinho. E outra coisa muito interessante é que eu acho que foi uma das primeiras aulas que eu tive na oftalmo, era de apresentação. Vestimenta, de caneta, E faz muito sentido. Porque quando você pensa em veterinário, qual é a imagem que vem? Croquezinho, Jaleco jaleco ou um pijaminha de pijaminha. bichinho, né? E assim, na minha pós, eles já falaram assim, pessoal, nós somos oftalmos. A gente é uma das especialidades que tem a consulta mais cara. Então, assim, eu atendo de salto, eu atendo de jaleco, eu já não atendo mais de branco. Não sei por que direcionaram a gente pra branco, mas eu atendo já de jaleco mais escuro. Na época eles falaram, caneta Bic vocês não vão escrever. É Swarovski, é Montblanc. Caramba, Só na caneta já ficou fora do meu Poxa, orçamento com a minha Bic aqui. A Biczinha. Porra, eu já brigo pra ter a minha Bic, cara. E eu falo pra vocês que faz diferença. Tem cliente que repara mesmo. Eu tenho com uma, certeza. né? Obviamente, uma idolatrada. Mas, assim, eles percebem. Então, quando você chega já pro atendimento numa vestimenta... Porque
A gente tem cara Numa de postura, novo né? hoje em dia. Numa postura, né? A gente se forma muito novo, Sim. então a gente já tem cara de novo. E na residência, nossa, o que... Ai, quando que o professor vai chegar? Eu não sei. Aham. Não vai. Sou a eu gente mesmo. No caso, é a gente mesmo. Mas, assim, querendo ou não, aqueles 5 segundos de impressão que a gente dá uma mudadinha e muda essa característica que veterinário tem que ser, sabe? Essa parte mais rústica, assim, da medicina, e não é, né? Então, ali você começa a justificar o valor da sua consulta também. A gente sempre fala que o valor da consulta é um somatório, né? Então, é onde você está atendendo, se tem estacionamento, se tem uma secretária que vai lá e abrir a porta, se tem uma aguinha. Gente, se você entra no ambulatório e não tem cheiro de xixi, é assim. São coisas, eu acho que deu uma mudada, sabe? Na É veterinária. questão de valorização, né? Tanto a Exato. sua valorização como profissional, né? Então, E se assim, você for no consultório médico humano, você repara isso de cara. Exatamente. Né? É a primeira coisa que você vê. E aí você não precisa justificar o valor da sua consulta. Né? Você Porque já tá justificado. você já tá entregando todo esse visual e depois, obviamente, você vai entregar o conhecimento e saber muito bem o que você tá falando, o tratamento para aquele cliente. Então, assim, é um cliente que ele tem que bater no final, falar assim, nossa, foi um dinheiro bem pago. gasto. Exatamente. Foi Gastei, algo mas que... valeu a pena. Exato. Uhum. Então, é isso o intuito, né? É totalmente diferente de uma consulta de clínico geral, Sim. porque a gente tem... exatamente, a gente vai no oftalmo, gente, é o mínimo, né? Que a gente espera não atrasar, né? Da gente ficar lá o dia inteiro, mas todo o atendimento em si, aí você fala, não, gente, é tudo isso mesmo, mas tem... produção, Sim. é todo visual, é todo... E eu falo isso para os estagiários, quando me acompanham, eu falo, eu quero que vocês percebam em relação a não somente como da parte da oftalmo, mas sim como eu trato o cliente, se é um casal de médico, a minha linguagem vai ser diferente, ou às vezes é o caseiro da fazenda que trouxe o cachorro. Por que eu vou ficar explicando na maquetezinha do olho? O caseiro... Não tá nem aí, ele não vai Mas entender isso, exatamente. É uma coisa que o pessoal sempre fala que falta, meio que no geral, nos cursos da saúde, é você saber lidar com o seu cliente. Uhum. Você meio que não aprende isso Não aprende. A lidar. Tipo, agora talvez estejam começando a colocar numa grade assim, mas ainda muito por cima, assim, você não Muito. consegue aprender. Então, realmente é uma coisa que faz falta, assim, você saber lidar com o teu cliente. Eu, assim, no começo... Esse ano vai fazer 11 anos que eu sou formada. Então, hoje, o jeito que eu atendo, a maneira que eu falo com o cliente é completamente diferente lá no começo. Porque no começo, você tá insegura e o cliente, ele sabe que você tá insegura. Sabe. Entendeu? Sabe, assim, que você tá... Ai, você fica cheio de dedos. Se ele aumenta um pouquinho a voz, você já dá uma tremida. Então, hoje, já mudou muito, porque exatamente hoje eu sei lidar com os meus clientes. No começo, imagina, o cliente... falava alto, eu já tremia. Já baixa. Ia pra parede. Sim, senhor. Chorava, assim. Gente, não, né? Então, assim, eu até também falei na palestra hoje, mas uma das coisas muito importantes no oftalmo é o uso do colar protetor. Uhum. E eu acho que a frase que nós, oftalmos, a gente mais escuta é: não, doutor, ele não coça. Ele não ele precisa. fica bonzinho, não coça. Aí... Eu realmente, hoje eu sou um pouquinho mais grossa, falo assim, mas eu não estou te dando uma opção. Isso é obrigatório, isso está dentro do tratamento, não é, eu vou tirar. Não é pra tirar, não está autorizado tirar. Aí eu sempre falo assim, no retorno, eu sei se usou ou não. Aí eu acho que eles ficam pensando, meu Deus, como que ela sabe? Mas só pra deixar uma Agora vocês livezinha. sabem que Agora ela não vocês sabe. sabem. Ó, Corta a produção! Numa livezinha, eu sei... Porque vem aquele colar lindo, sem limpo, mordida, sem bater. Ou pode ser que sem você esteja amassado. blefando, você sabe sim. Exatamente. Vocês não saberão. Vocês nunca saberão. Exatamente. Mas não escondam de mim, não mintam pra mim. Que eu vou saber. Mas em relação às especialidades, é mais isso. Eu acho que dentro da veterinária já mudou muita coisa. E isso de veterinário não ganha dinheiro e não sei o quê. Gente, tem gente em São Paulo ganhando R$100 Então, por mês. É aquilo, vai muito da sua especialidade, da sua formação, da dedicação que você tem, do conhecimento, né? De Vai tudo. E não de ser tudo. só mais um veterinário, né? É Exato. diferencial. Exato. Então, assim, gente, tem... E eu acho que hoje algo que mudou também é a valorização do pet,
né? Então, Muito. o que eu tenho de clientes que escolheram não ter filhos e têm pet e vão gastar, vão pagar, sabe? Então, assim, hoje não tem mais muito aquela mentalidade que o animal fica na corrente, no quintal, comendo o resto de comida. Meio que praticamente não existe. Então, assim... É literalmente o filho, né? O filho que você escolheu ter, é o tudo de melhor, é o você fazer o que você faria por você pelo animal mesmo. Exato. Então, é uma parte de humanização desses animais também. Mas, assim, a importância está muito, muito melhor, porque realmente eles estão pagando um serviço de qualidade. Então, eles realmente preferem pagar a mais, mas que seja bom e seja o melhor para aquele animal. E eles vão pagar. Então, assim, essa característica mudou muito, porque antigamente isso não era uma realidade, né? Não. Uns 20... Até menos tempo que isso. Dependendo da região onde você vai aí, né? Porque eu tô em região metropolitana, né? Mais ou menos assim, de São Paulo, né? Então, Sim. mas realmente é algo que a gente precisa pensar. Então, veterinária, hoje, você consegue sim ganhar muito dinheiro e assim, fazendo um bom trabalho, um trabalho adequado de acordo com o que você quer fazer, né? Porque na minha cabeça, por exemplo, eu tô na cirurgia, furou, fez um piquinho na luva, eu já vou trocar. São coisinhas básicas, assim, mas que antigamente castração era na luva de procedimento, no fio de pesca, né? Isso pra mim já é um absurdo, não consigo nem considerar isso daí. Mas é diferente. Então, a gente propor realmente... Esses dias eu fiz um vídeo da cirurgia de córnea que eu fiz, coloquei o celular assim e deixei rodando pro cliente ver como é o esquema inteiro, né, de cirurgia em relação à anestesia, né? Muito aquela frase de... ele é muito velhinho, ele não aguenta a anestesia. Também isso daí já foi algo bem para trás. Hoje a gente tem anestesistas veterinários, né, extremamente preparados, equipados para uma boa anestesia. Então, eu opero, gente, eu super segurança com as minhas anestesistas. Sabemos, zero problema. Sabemos bem disso. Temos um cachorro, acho que deve ter uns 15 anos. É quase cardíaco, porque o coração mais ou menos. Tá ali, mas fez um procedimento, pegou anestesia, acordou de boas. De boa. O veterinário deu um susto na gente. Por quê? Porque quando a gente chegou pra ver se o cachorro tava bem, ele falou assim, senta ali que eu já vou conversar com vocês. Aí só aquele chorando, susto de como é tutor, aquela né? A gente já tava ali de tutor. Falhada, tipo, eu preciso sentar. Ai, meu Deus. Mas, tipo, ele reagiu super bem. Então, sim, realmente. Cachorro Muito. idoso, cardíaco, passou pra anestesia brincando. Porque assim, aquela anestesista é que nem a gente, né? Ela vai fazer o protocolo para aquele animal. Então, obviamente, a importância dos exames pré, né? Mas ela vai usar medicações... então esse animal é cardiopata, então ele não pode tal. Então, é isso, né? E vai ficar monitorado o tempo inteiro. Sim. Frequência cardíaca, respiratória, pressão, oximetria, absolutamente tudo, né? Então, assim, eu não me preocupo nas minhas cirurgias. Eu não fico olhando o monitor cardíaco, não sou eu que tenho que olhar. Sim. Né? E como também a anestesista não fica olhando a cirurgia. Então, assim, cada um fazendo muito bem a sua parte, né? Um serviço bem feito... o resultado é sempre, a grande maioria das vezes, sempre muito bom e realmente ser justificado aquele valor que está sendo cobrado, né? Isso é o mais importante. Sim. A gente teve agora uma boa explicação meio geral sobre tudo. Acho que a gente pode agora ir mais especificamente para oftalmo mesmo. Então, fala pra gente, sim, tipo, um geral, assim, inicial. Depois a gente se aprofunda um pouquinho mais... Mas dá uma visão geral, assim, o que é oftalmo, qual que é a importância dela, uma introduçãozinha geral, assim. Bora. Bom, gente, como eu acho que não tem uma especialidade mais importante do que outra, né? No caso da oftalmo, a visão, ela não é o sentido mais importante dos animais, né? Então, principalmente cão, o olfato e a audição é muito mais aguçado, né? Mas... o olho tá ali, na cara do cliente, né? Então, é algo que incomoda ele mesmo. Incomoda de verdade. Então, ele já olha pro cachorro. Se tem alguma coisinha, porque já é no rosto, ele já sabe, né? Já tá muito bem mais visível, bem né? visível. É o que você vê ali. primeiro, na verdade. Exato.
Então, assim, em relação às doenças oculares, infelizmente a gente ainda tem algumas que demoram a chegar até a gente por conta que o animal demora a manifestar alteração. E aí, quando o cliente vai perceber, às vezes já passou do tempo que a gente poderia tratar, de uma certa forma. Mas a grande maioria hoje, gente, os clientes estão super ligados em tudo. Eu já atendi paciente, assim, teve algo extremamente inicial ou algo muito sutil, principalmente em relação à visão, mas que o cliente percebeu. Essa pequena mudança já foi bastante pra gente fazer um diagnóstico. Então, assim, eles estão percebendo muito mais. E tem uma parte na minha ficha que eu sempre pergunto pro cliente de onde que ele veio. Se foi indicação de veterinário, né? Ou se me achou rede social, Google. Eu falo pra vocês que uns 80% é Google. É Google. Que o animal tem uma alteração ocular, ele vai no Google, escreve. Tem uma referência, né? Oftalmologia veterinária Bauru. Pá, já vai. A gente recebeu semana passada a doutora Ana e ela tava falando que ainda tem muito veterinário que é meio egocêntrico, né? É meu paciente. Eu vou tratar do olho desse bicho. Sei lá o que eu vou fazer, mas é meu e eu vou tratar, não vou indicar. Eu acho que esse é um dos piores porque, assim, o veterinário clínico geral, eu vejo que é mais de veterinário mais antigo. Essa atitude, assim, né? Ele acha que ele vai perder o cliente dele se ele encaminhar. Se eu tratar o olho, que ele vai ficar comigo. Mas, na verdade, se o animal tiver um otite, eu não vou tratar. Vai voltar para ele, né? Então, assim, é um medo de perder cliente. E nisso é o que a gente acaba perdendo muito encaminhamento. O clínico geral tentar realmente resolver algo que ele não consegue. A gente sempre fala que o clínico ele tem que saber resolver coisas básicas, né? Uma úlcera de córnea superficial, uma glândulazinha ou a retirada do olho, né? Nucleação que todo clínico pode fazer também. Mas a partir do momento que você tá tentando e não tá dando certo, você já tem que passar pra frente, né? Já passa pro especialista. Obviamente que vai do cliente aceitar ou não. Fala, olha, o ideal é ele passar com oftalmo. Fala, mas eu não consigo, Ou tem gente que fala, não quer tentar mais um pouquinho, ou, não tenho dinheiro. Então, obviamente, só que vai de... Tipo, se ele já indicou, ele já fez o trabalho dele, sim, né? E já vai do cliente. Já né? vai do cliente aí também. Mas essa parte da multi-especialidade, eu tenho paciente que é eu de oftalmo, endócrino, dermato, gastro e clínico geral. Todo mundo, cada um tratando a sua parte e que nem medicina, né? Então a gente realmente tá caminhando cada vez mais para isso. Sim. E realmente tem ali, igual a gente tava falando do pet como filho, né? Você tem um filho, você vai procurar, vai saber o que o seu filho tem, procurar sobre qualquer doença que seja ali. Aí hoje você tem um pet, você vai realmente procurar aquilo que o seu pet tem. Ou qual o melhor cuidado, quais as doenças, o que pode atingir, o que pode trazer ali um problema maior. Então, sim, vai muito disso, né? E assim, hoje, digamos assim, quais que seriam os sinais mais fáceis de identificar do cliente em um animal, perceber do cliente, que ele do vem tutor mais perceber, né? Eu acho que o mais fácil é o olho mudar de cor, né? Que ele fica, dependendo de várias alterações, ele fica azulado. Olho vermelho com secreção. Então, ele sempre tá olhando ali pro paciente, tá juntando um pouquinho mais de secreção e dificuldade de enxergar. Viu que trombou, viu que jogou o brinquedo, ficou meio perdido, jogou um petisquinho. Principalmente, eu acho que esses 4. É o que mais eles percebem de diferença. Em relação ao que a gente estava falando de preço, tem alguns clientes que eles sempre vão por preço, né? E aí eu sempre falo para eles assim, tá, você tem um problema no joelho, tem um ortopedista que cobra 5 mil da cirurgia que você precisa fazer e o outro cobra 20. Qual que você opera?
O de 20. Depende. Mas você não se depende. pergunta? Sim. Depende como é que tá a minha conta Aí você agora, se pergunta, né? O Você não se porquê. A gente se pergunta? pergunta. Você porque, fala, cara, tipo, por que tem tanta diferença? Por que é um abismo de Sim. diferença de valor? Tem que ter um motivo. E você, e querendo ou não, o ser humano, né? A gente valoriza aquilo que é mais mais caro. caro. Sim, geralmente, né? Não, O que é porque mais você caro é o sempre- melhor. É, Sim. exato, essa é a ideia, né? Se é o mais caro, é o melhor. Tá, mas por que, né? Que é tão diferente assim. Então, quando a gente coloca o valor de uma consulta de especialista, fala, gente, mas por que é tão diferente assim? E aí, durante o atendimento, você justifica. Mas quando as pessoas vão para queixa de alteração ocular, é mais realmente assim, o que ele bateu o olho e ele tá vendo de diferente. Um dia não tava assim, no outro está. Aí é onde normalmente ele já... Tem vários. Tem os que já tem um colíriozinho em casa e começa a passar por conta. Ou já leva no clínico geral. O clínico geral normalmente entra no tratamento. Hoje em dia, o que eu vejo? Os veterinários formados há pouco tempo, eles já encaminham mais. Porque eu acho que eles já entendem essa importância. Necessidade. Uhum. E o cliente, ele exige, né? Porque tem vários que me perguntam, se a gente tivesse trazido antes, teria sido melhor? E dependendo do caso, eu falo sim. Aí eles ficam muito bravos com o veterinário que não indicou. Né? Que acontece muito também. Que daí o veterinário meio que já, de agora, já sabe, né? Tipo, Já. se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu tô ferrado, Vai dar cara. muito ruim. Se eu fizer esse cachorro ficar cego, o doutor vai ficar muito bravo e eu vou perder uma grana. Então é melhor já Exato. mandar de uma vez, né? Exatamente. E eu sou muito sincera sempre, assim. Porque às vezes o clínico entra com a medicação e assim, não prejudicou em nada, só fez. Ou prejudicou. Então, dependendo do que foi, eu falo mesmo. Eu falo, olha, isso daqui que você fez foi tranquilo, não prejudicou, você só gastou esse dinheiro, mas nada. Ou senão eu falei, olha, não poderia ter entrado mesmo. Mas eu sempre dou um feedback para os veterinários, porque é um conhecimento, gente, que a gente não tem. A gente não tem. Eu acho que essa troca com os clínicos, até para eles entenderem a importância, é legal, né? Porque muitas vezes eles vão repetir o que viram em estágio, que normalmente é o que acontece, e não sabem se pode ou não prejudicar. Só quer ajudar aquele animal naquele momento, mas, né, talvez essa informação de uma medicação não errada, eu preciso falar para eles. E é literalmente uma importância do trabalho em equipe, na verdade, né? Você tem um colega de trabalho que você pode aprender com ele, ele pode aprender com você. Então, o fato de você passar um pro outro ali. E o acho que foco, é muito gente, é importante. sempre ajudar o animal, né? Sim. A gente, às vezes, na hora do desespero, que você vê lá seu animal não melhorando e tudo mais, sempre eu falo pro cliente, gente, a gente estudou para melhorar. Então, assim, se ele não melhora, acontece alguma coisa, é frustrante pra gente também, muito, né? Então, meu intuito é vir no retorno 100%, ou me mandar uma mensagem que tá 100%. Então, assim, a gente não atende, assim, por atender, né? Então, é uma satisfação ver o animal melhorar. Você usou o seu conhecimento, a sua técnica pra trazer todo o seu o melhor tempo de ali, curso. Sim. né? E o animal tá bem, a família tá bem. Então, assim, isso eu acho que nossa, é o que traz a melhor, sabe? Quando sai, assim, você fala, nossa, que trabalho bem feito. Sim. É Aquele muito bom. orgulho, né? Nossa, demais. O que aconteceu ali, Sim. né? Como foi trabalhado. Quando você vê Nossa, o bicho praticamente nos últimos ali, né? Você consegue resolver o problema do animal. Nossa, é sensacional, assim, eu acho que é uma das melhores sensações, assim, sabe, de você evitar que um animal fique cego, de você tirar a dor daquele animal, de tudo, você fala, nossa, eu realmente fiz um trabalho bem feito. Então, aquilo te dá uma paz absurda, assim, que faz tudo valer a pena. Então, assim, o trabalho, gente, é árduo, é longo, é muito difícil, não é fácil, mas, na verdade, na minha cabeça, é assim, seja muito bom, né? Pra gente, na nossa área, estudar muito, fazer o máximo da prática. Essa troca com o colega é muito bom mesmo, assim, com colegas de turma. A minha turma de especialização, a gente tem um grupo até hoje, que todo mundo troca ideia, porque às vezes, sabe quando você
nem tá pensando numa coisa, e aí você falando com outra faz só um cliquezinho e fala, A gente tava falando sobre isso hoje, né? Em questão de você aprender alguma coisa, de você ensinar pro outro, porque realmente quando você fala é diferente de uma aula que você tenha, de uma sala de aula, todo aquele ambiente, e você conversar com o seu colega. Então você passa pra ele te passa alguma coisa, você vai fazendo aquela troca. roda de conversas ali. Você que conversa de um jeito que você realmente entende. que você não entende é uma isso. cuspição de conteúdo. Tipo, exato. tá sendo entendido mesmo. É uma ali, né? troca de experiência. Isso. E assim, ajuda demais, demais. Eu tenho esse meu grupo da Oftalmo Grande, tem sempre os grupinhos, né? Então eu tenho um grupo, as panelinhas. Uhum. Eu tenho um grupo que são com 2 grandes amigos. E ali a gente fala de tudo, principalmente de caso. E só a nossa troca já ajuda de uma forma, né? De a gente abrir realmente a cabeça para aquele caso específico. Tipo, gente, tô atendendo um animal assim. O que vocês acham? Parece que vai dando uns cliques, abrindo umas gavetinhas que você nem lembrava. E essa troca, às vezes, a veterinária, ela tem achando que um vai roubar o outro, o cliente, né? Um cliente do outro, e não tem que ter, né? Então, essa é uma parceria que é muito, muito legal a gente sempre estimular, né? Pra acontecer, porque a gente o foco é a gente melhorar aquele animal, né? Em relação a fama, as outras coisas, eu acho que essa vem coisa com o assim, tempo, vem né? com o tempo. É uma bagagem, acaba vindo junto pra você ali. E Exato. assim, em questão de atendimento, você, não no caso você exatamente, mas no caso do cliente ali e tal, do paciente, tem uma predisposição maior em diferentes raças, em espécie? Sim, disparadamente. Pra mim, pra oftalmo, as raças da moda de agora, né? Que são Shih Tzu, Pugs, Bulldogs, Lhasas. Os Então, pequenos, bem Os pequenos. pequenos zoiudos. os olhinhos pra fora. Na verdade, o que acontece? Antigamente era o Poodle, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver Poodle filhote. É muito difícil mesmo, gente. Mesmo. Os Poodles que tem ainda já estão seus 15 mais. É que Poodle não morre, né? Não. Tadinho, bichinho. Mas, assim, são raças que têm muita alteração ocular. Muita. Então, assim, a gente tem raças altamente prevalentes e incidentes e que pra oftalmo em si é disparadamente. Eu sempre falo, comprou um Shih Tzu, Pug, comprou um oftalmo junto, um dermato, sempre vem também. Resgatou um Shih Tzu com problema no olho. Sempre. Gente, é batata. É o que a gente fala, porque o Poodle antigamente é muito cardiopata e endocrinopata, né? Então, pra essas especialidades não foi muito bom, talvez, essa troca. Mas, assim, pra oftalmo, com certeza. Eu acho que, nossa, de Shih Tzu... gato é algo que, assim, a frequência é mais baixa na oftalmo. Gato é, talvez, do total, assim, uns 15% de atendimento de oftalmo. É bem baixinho, porque as doenças de gato oculares são bem diferentes de cão. Mas, com certeza, essas raças aí se eu não atender um Shih Tzu no dia, alguma Algo tá coisa errado. tá errada. Alguém desmarcou. Não é possível. O Husky também tem uma certa disposição? Tem. Muito. Não que essa Não pergunta seja muito. pessoal pra alguém, mas Sei. assim, é só uma dúvida. Husky tem glaucoma primário, bem importante. E eu peguei um husky, na verdade, um macho, de 2 anos com catarata. Caramba. Catarata Mas juvenil. já vem de uma predisposição mesmo ou alguma coisa que desenvolva isso? Essas são doenças primárias, as duas, né? Essa catarata juvenil e o glaucoma primário, ou seja, genético. Ai, caramba. Então vem aí. Não é Uma baita nenhuma doença. Já Exato. pega o contato dela Já ali. pega o contato, Já né? pega, a gente vê. Apresentador de podcast tem desconto? Vou pensar no seu caso, posso pensar? Ou Ok. um pouquinho mais. Ou um pouquinho, ou cobra um pouquinho Obrigado mais. Um por esse pouquinho mais. episódio. Um pouquinho mais, só pra vender a minha imagem depois. Não, tô brincando. Não, gente, sempre tem uma ganguezinha
por trás, né? Sempre tem uma temos. máfia. Sempre vai ter temos. alguma coisa. Sempre vai ter. A gente pode chamar mais pessoas que você conhece pro podcast, se tiver desconto. Sim. Nossa, muitas. E assim, quais que são os diagnósticos que você mais utiliza, que sejam mais utilizados frequente. nessa área, mais frequentes nessa área? Hoje eu falei da palestra, uma das palestras foi afecções oculares mais rotineiras, né? Uhum. Síndrome do olho seco, disparadamente, né? Que é uma doença autoimune que vai destruindo as glândulas que produzem lágrima. Então é uma doença bem crônica, bem longa, progressiva. Gente, muito, mas muito olho seco, muito. Úlcera de córnea, disparado, que é uma lesão ali na córnea, né? Então, com certeza em segundo lugar. E aí tem algumas alterações de pálpebra, que é mais ou menos, né? Um entrópio, que é uma inversão palpebral. Proptose, que é o olho pra fora. Vem, literalmente, o olho pra fora. Isso é muito fácil de acontecer? É. A questão do olho pra fora. Sim. O que acontece? Essas raças que estão mais prevalentes hoje em dia, elas têm uma conformidade de crânio que facilita isso acontecer. Então, por exemplo, um Shih Tzu Pug, a órbita, que é o osso onde o olho ele fica, né, ali no crânio, ela é muito rasa. Então, ela deveria ser mais profundinha e ela é mais rasa. E fora isso, as pálpebras, elas são muito grandes. Então, por isso que tem essa impressão que eles têm o olho muito grande, grandão, né? Mas é que, na verdade, é um olho mais projetado para frente, pouco protegido. Então, a gente precisa de um pequeno trauma para esse olho sair. Não necessariamente uma mega pancada, né? Um atropelamento, por exemplo. Um gato com o olho para fora, ele precisa de um trauma muito forte para esse olho sair. Uhum. Exato. E aí eu já penso em TCE, né? Já penso em trauma crânioencefálico. Mas essas raças, se isso acontece, gente, é um pequeno trauma. Sempre precisa, né, para isso acontecer. Mas assim, não é... Às vezes eu já tive paciente que... eles estavam latindo no portão, né? O pequenininho aqui embaixo e o grandão em cima, assim. No que o grandão foi sair, bateu a pata no olho. Sabe? Aí veio, pra fora. Caramba. Isso me dá um pouquinho de medo. Porque eu tenho um Shih Tzu que foi de resgate, ele já não tem o olho, que foi nucleado por causa de pancada. Ah lá. Clássico. A gente achou que era tumor e era depois de biópsias e coisa errada, foi comprovado que era lesão por pancada, provavelmente agressão. E eu tenho um cachorro que é meio pequenininho assim, sabe? E a brincadeira dele é da tapa, então eu tô ficando um pouco nervoso agora. Acho que vou separar os dois. O que tem que fazer, pai, é dar uma fechadinha aqui, ó, na pálpebra. Como essa pálpebra é muito grande dessas raças, hoje a gente já recomenda fazer uma cirurgia no cantinho interno que a gente diminui, então melhora um pouquinho a proteção. Então a chance disso acontecer. Nossa, Deus. Meu cartãozinho já passo para tu. Já passa aqui por baixo da mesa. Já passa ali, a gente Já faz. manda vale desconto junto. Tranquilíssimo da gente fazer pós-operatório. Show de bola. Não, mas isso é bem interessante mesmo, esses tipos de doença, né? E a gente pode falar um pouquinho, assim, sobre os tipos de tratamento, assim, que a gente pode ter. Tipo, algumas condições como catarata, glaucoma, assim, como que é o tratamento disso, assim? Tem toda uma parte, sim, mas e quando a gente chega no tratamento disso, assim? Eu acho que tem, na oftalmo, gente, é uma especialidade que ela tem duas vertentes, né? Tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico é colírio e medicação sistêmica, né? E cirúrgico, obviamente, cirúrgico. Então, cada afecção, ela tem o seu momento e sua indicação de tratamento. Então, por exemplo, olho seco, né, a grande maioria, assim, 99%, tratamento clínico, né? Existe um ou outro implantezinho ali, mas não mais. Mas, por exemplo, catarata, exclusivamente cirúrgico. Não existe tratamento com colírio, com catarata. Então, o que a gente sempre fala é, se tivesse um colírio que funcionasse, o humano tava usando colírio e não operando catarata, né? Porque sempre vai surgir na medicina antes. Então, por exemplo, catarata é catarata. E o tratamento? Cirúrgico. De cara. Né? Tem, obviamente, a indicação ali, conforme o estágio, mas já é direto.
Glaucoma, a gente tem as duas vertentes, né? Já tem... normalmente, pelo menos, eu entro sempre com o tratamento clínico, que são colírios. Se o animal responder, a gente vai acompanhando. Porém, existe os tratamentos e indicações cirúrgicas para tratamento de glaucoma. Normalmente, quando o primeiro não funciona. Então, assim, depende muito da afecção ocular que está sendo para a gente indicar ou não cirurgia. Tem muito cliente que liga... mas como que é a consulta? Aí fala, daí vai ter que fazer cirurgia? Falo, não sei, tem que ver o que é. O olho tá branco. Nossa, pode ser de tanta coisa. Então, realmente preciso avaliar diagnóstico. É sempre assim, né? Aquela anamnesezinha que também traz muitas informações pra gente. Às vezes a gente pega umas coisinhas no ar que você já vai pensando. Exame ocular, né? Exame oftalmológico, diagnóstico, tratamento. Então, sempre nessa sequência. Então, depende da afecção. Depende muito. E catarata e glaucoma são realmente os mais comuns ou tem algum que é mais comum que isso? Não. Comuns? Como assim? Que aconteçam mais vezes, tipo, que seja mais frequente. Não, olho seco, com certeza, disparadamente. Mas o glaucoma, a gente tem algumas especificidades do glaucoma. Não corta isso, produção. O glaucoma primário, ele é um erro do próprio animal, né? Então, isso em algum momento vai acontecer. Agora, existe o glaucoma secundário, né? Pelo nome, secundário a alguma doença pré-existente. Então, o que é muito comum é o animal ter doença do carrapato, ter uma inflamação intraocular, né? Uma uveíte, e essa uveíte evoluir para um glaucoma secundário a uveíte. Aí é muito grave. Muito difícil da gente tratar, não responde tão bem assim. A grande maioria evolui para cegueira ou até retirada do globo ocular. Catarata, normalmente, é uma doença que é difícil ela se tornar emergência, vamos dizer assim. Né? O glaucoma não. O glaucoma já é uma doença bem grave. A gente tem que tratar rápido, o animal sente muita dor. A grande maioria evolui para cegueira junto. Então, assim... né? Uma bem grave, a gente tem que agir rápido. E a catarata, o ideal é a gente fazer um bom diagnóstico e já indicar a cirurgia, se for necessário. Ele topando e operando, fica lindão. E nesse caso, assim, você tem ali, por exemplo, o olho seco ou glaucoma, né? Algo assim. Ele já vem de um outro problema, desenvolve de uma outra forma, ou é realmente isso mesmo? Não necessariamente. O olho seco, gente, 95% é causa autoimune, ou seja, o próprio organismo do animal, sem necessariamente uma doença de base. Então, assim, porém, tem duas doenças que são bem prevalentes, principalmente lá em Bauru, sinomose e leishmaniose. São doenças que causam olho seco agudo. Então, o animal, assim, em 2 semanas, o olho para de produzir lágrima completamente. E aí eu sempre tenho que... Nossa, mas por que um olho seco tão agudo assim? Isso, o porquê, né? Sempre falando... Não, peraí, é uma doença autoimune, que eu falei que é progressiva, que é lenta. Por que tão rápido? Aí você fica, não. Então, vamos lá, vamos investigar. Aí eu sempre solicito exame de sinomose, né? PCR de sino, sorologia de leixe. E na minha região, a leixe ela é endêmica. Então, é sempre a primeirona. Disparado. Porque muitas vezes o animal vai apresentar somente essa alteração ocular. Não tem aqueles clássicos. Sabe? Sinomose que ele tá com dificuldade de andar. Ou leishmaniose, a unha comprida, né? Aquela lesãozinha na pontinha da orelha. Não necessariamente. Então, a oftalmo, gente, também a gente tem que pensar. Algumas coisas, assim, muitas doenças têm manifestação ocular. E é aí que a gente precisa trabalhar junto com o clínico. Um bom clínico, que é pra investigar toda essa parte. Senão, não adianta, eu vou ficar tratando e a causa de base tá lá. O olho nunca vai melhorar e sem eu tratar a causa de base. Precisa já ter aquele olho clínico rápido, né? Exato. Você já precisa... Por isso que eu falei da residência. Isso. Assim, me preparou de uma forma que eu tenho uma cabeça de clínico também. Né? Então, por exemplo, o bicho parou de enxergar de uma hora para outra.
eu vou examinar, tem um descolamento de retina. Então, as primeiras coisas que eu penso, para descolar a retina, ou ela tem uma doença do carrapato, ou uma leishmaniose, ou é hipertensa. Se é hipertensa, por quê? É um doente renal com hipertensão, tem hiperadreno que tem hipertensão, então assim, tá. É um turbilhão, assim, sabe? Aí eu sento com o cliente e falo, olha, a gente tem um leque gigantesco. É o Google trabalhando aqui dentro. Falei, vamos fazendo exames que a gente precisa descobrir. E muitas vezes é o que acontece. Por exemplo, catarata diabética no cão. É uma catarata que acontece em 2 semanas. Tchum. Caramba. Aí você fala... vamos aí o cliente fala assim, não, eu tava super bem, mas faz assim 2 semanas que eu tô percebendo o olho dele mais branquinho. Aí eu vou, examino, aí eu vejo que é no cristalino. Eu falo assim, na hora, só um pouquinho, pego só o glicosímetro, gotinha, já dá. Mais de 500, fala, endócrino amanhã. Então, é muita coisa, é por isso que eu quis fazer residência. Era exatamente ser uma boa clínica, eu saber o que pode ser o geral, né? Pensando na alteração ocular. Porque se eu ficar focada no olho... Porque assim, o animal, gente, se eu tirar os 2 olhos dele, ele vive bem a vida dele. Ele não precisa disso. É exatamente isso que, né? Igual eu te perguntei. Ele já desenvolve de um outro segmento, de um outro probleminha ali. Exato. Que acaba gerando pro olho, né? Eu tô com uma paciente... Pode falar. Não, pode falar. Eu tô com uma paciente que ela tá com uma alteração ocular gravíssima, um glaucoma, mas ela é renal. Ela é paciente renal crônica. Então, assim, como que eu vou entrar com medicações ou fazer a cliente fazer um monte de coisa, sendo que o que é importante pra vida dela, pra ela viver, é o rim. Então eu falo, gente, o olho ficou de ladinho, a gente vai medicando conforme dá, mas a gente precisa focar no que é importante. Por exemplo, o rim. O animal não vive sem rim. Então, é essas coisas, assim, que às vezes a gente tem que conversar muito com o clínico também. E até por essa questão que você falou ali de região, tipo, né? A sua região, aqui, Paraná e tudo mais, questão climática e tudo mais. Existe algum dessas doenças, desses probleminhas que sejam contagiosos? No caso, é uma coisa muito típica falar da conjuntivite, né? O cão, né, o animal ali, ele tem, igual o ser humano, contagia. O cão não tem conjuntivite de causa primária, gente, que é causado por vírus, bactérias. Sempre que tem no cão olho vermelho, secreção, procura um motivo, que não é conjuntivite. Que é uma das coisas que eu mais escuto também. Por exemplo, olho seco. É disparadamente. Aí que eu levei no clínico, ele falou que era conjuntivite, aí entrou com colírio. Aí eu já dou aquela respirada, porque é uma informação que a gente não tem na faculdade. Mas gato tem. E gato, a grande maioria, é contagioso. A conjuntivite. Então, pensando em várias doenças virais do gato, por exemplo, herpes vírus, que é o disparadamente mais comum, que é o complexo respiratório felino, né? Então, herpes vírus, clamídia, cálice vírus. Normalmente esses animais, eles podem ter FIV e FeLV, que é uma doença sempre viral, que passa de gato para gato. Então, assim, eu acredito que em relação a essa parte de transmissão, pensando em felinos, é muito, muito mais importante do que em cão. Porque a maioria das alterações em cão não tem muito essa característica de transmissível, assim. Agora, gato... E, assim, hoje em dia, não é raro, mas é mais incomum a gente ter um cliente com um gato, né? Então sempre vai ter mais de um. Sempre tem mais de um. Esse povo que tem mais de um gato, olha, Deus. É? Olha, nossa, já vou descobrindo. É demais, né? Minha última paciente é uma pacientezinha, uma fofa. É um nome composto, eu adoro esses bichos de nome composto. E eu solicitei o exame dela e ela veio positivo para FIV e FeLV. Caramba. Combo? Combo. Um combo. Combo. Tem acho que mais 3 gatos em casa. A cliente, obviamente, tá desesperada, porque clinicamente ela tá bem. Ela não tá manifestando, mas assim, né? Eu falei, já tem que testar todo mundo. Futuramente já vai
tá passar ali por Sim, bom que a clínico. chance- um grande problema. E ela tem indicação cirúrgica, né? Eu Uhum. falei, ela precisa passar com um clínico primeiro, pro clínico avaliar, e se ele olhar pra mim e falar, tá liberada pra cirurgia, a gente vai operar o olho. Mas, assim, coisa que em felinos é muito, muito mais importante. Em cão não tanto. Porque o olho seco, autoimune, ele não transmite. Nem pra gente, nem pra outros animais. Catarata, glaucoma, né? Normalmente não. Agora, gatinhos... É a primeira coisa. Gato entra, é a primeira coisa que eu já penso já em doenças infecciosas mesmo. E eu acho que em segundo lugar de gato é má formação congênita. Tem muita alteração. Porque normalmente esses gatinhos, eles são de rua, as mães não são imunizadas, são subnutridas, então tem muita chance de alteração congênita de gatinhos. Eu tenho. Na verdade, o que vocês falaram de especialidade, meio que eu vou ter um bicho pra dar exemplo, né? Porque, enfim, fiquei muito tempo na proteção animal, então eu tenho aqui um pouco de tudo. Então eu tenho um cachorro que não tem o olho porque foi tirado por causa de agressão. Eu tenho uma gatinha que não tem o olho porque não teve a formação, tipo, ficou muito mal formada, então daí foi feita a enucleação. Isso. Então, Ele meio gosta que... de animais problemáticos. Eu tô vendo, né? Mas sorte que tem você, né? Pra alegria Queria de vocês ser o que quê? cobram caro pra caramba a consulta, né? Daí. Olha aí, Você tá vocês vendo? estão Eu tô vendo? falando mal. É essa frase que eu escuto. Porra, o meu cachorro que eu A tive que operar o olho foi sinceridade 3 mil rolando. reais em 2 meses, cara. A sinceridade Baratíssimo, rolando. Baratíssimo. Ficou. Mas enfim, Fala, então... poxa, não foi na minha, senão eu ia cobrar mais caro. Não a conhecia Bauru, ainda, Bauru, doutora. Bauru. Ah, daí eu vou ter que gastar mais com a viagem pra lá ainda. Aí vocês querem me O falar serviço mesmo. é impecável. Não dá nem pra colocar em avião bicho mais agora. Nossa. Não, Mas enfim. pelo amor de Deus. Mas enfim, eu tenho, tipo, realmente... eu pude ver na gatinha, por exemplo, era um caso que, tipo, realmente o olho não foi formado e dava trabalho. Ninguém queria nuclear. Aí não tinha o que fazer, vivia dando inflamação, infecção, tipo, foi tempos, assim, pra conseguir achar alguém que falasse assim, não, resolva isso aqui, Vamos tira resolver. o que tem aí dentro, eu faço, assim, porque foi bem chato de tratar ela. Fica tratando, aí junta secreção, e o bicho se incomoda porque você tá lá limpando, porque gato não gosta, né? Que você pega na principalmente cara o dele, gato. fica fazendo Dói, assim. dói bastante. Dói exato. muito. Dói os arranhão, né? Dói. Os arranhão. Tem gente que me pergunta, como que você faz a consulta quando o animal é bravo? Gente, o jeito que dá, na verdade, assim. Faz uma oração. Mas eu sou bem corajosa, assim, eu não sou... Eu vou mesmo, assim, sabe? Mas, o que acontece? Quando o animal... Já teve cliente que me ligou e falou, olha, eu não consigo chegar perto, tem que ser medicação que não seja colírio. Querido, Escolinha. não tem. Querido. Que isso? Não tem como. Mas assim, já teve cliente que não levou. Que ela falou, não consigo. Eu falei, não, coloca a focinheira em casa e traz. Não conseguiu colocar a focinheira em casa e cancelou a cirurgia. Mas normalmente é assim. Não é a maioria, óbvio. A maioria são muito tranquilos, é muito fácil de mexer. Se tem um ou outro, eu falo, pelo menos esse animal ele precisa respeitar um em casa. Esse Sim. um tem que levar. Cachorro com focinheira, tranquilo pra mim. Conseguiu colocar a focinheira, eu consigo mexer. Consigo examinar e tudo mais. Gato, a única coisa, né, que tem outras armas. Mas pra consulta de oftalmo de gato, quando eles são mais medrosos mesmo. Enrolo eles assim, como se fosse um neném. Coloca uma camisa de força, né? Um nenenzinho assim, uma cobertinha, porque eu preciso só da cabeça. Sim. Falo pro cliente fazer um carinhozinho. E aí vai dando jeito. Mas de oftalmo é muito tranquilo, assim. Tem cliente que eu sempre pergunto, essa é a minha frase. Ele é bonzinho? Aí tem... Quando tem uma pausa... Porque assim, ele é bonzinho? É. Então, é. Ou tem gente... Nossa, demais. Ou é assim, ele é bonzinho? Então. Então... Então, Aí eu já viro, já vou pegar a focinheira. Não, mas assim, com o veterinário, eu falo assim... Meus aparelhos são muito caros, tá? estagiário! Então não. Não, senhora. Fora tem isso aqui que é muito mais caro que a minha própria mão. Não dou bobeira. Não dou bobeira. Porque, na verdade, gente, às vezes não é nem por nada, mas é muita luz, é muito negócio chegando perto do olho do Tá animal. fora de casa, né? Tipo, não tá no ambiente dele. Exato. Já E, assim, fica tenso, assusta. já Sim. assusta. Não, e é exatamente. muita luz, porque a consulta de oftalmo, ela é uma parte no claro e uma parte no escuro. Então, assusta, óbvio, eu tô colocando um monte, mexe, então às vezes é só um...
Unha. Assim, sabe? Eu levei, assim, no escuro, nem vi ela vindo. Na raiz da unha. Ai. Nem Depois dói. só o dedo Nem latejando. Coraçãozinho lá na pontinha do dedo. Mas assim, é mais difícil isso acontecer, assim, é um ou outro, sabe? Mas tem muita gente que fala, mas já tive paciente que o cliente falou assim, não dá pra colocar pulseira. Eu falo, então eu irei olhar de longe. E dá um Do binóculo. jeito que dá. Do jeito que dá. Porque a gente não pode se arriscar, né, gente? Sim. Obviamente. Ainda mais Sim. aparelhos e tudo mais, não tem como. Mas isso é minoria. E já que estamos nesse assunto, como que é uma consulta oftalmo? Como que ela começa? Quais que são, assim... O passo a o passo. passo a passo de uma consulta, assim, em Sempre. qual horário você vai se tramar na bordada com o bicho porque ele não te respeita? Sempre. Com Ixi, que acontece. frequência deve ser essa consulta oftalmo? Então, já começa quando o cliente vai marcar e tem urgência ou não. Já começa aí, que se é algo, né, que aconteceu no dia... Por exemplo, úlcera de córnea. Gente, úlcera de córnea no dia, né? É no mais rápido possível. Agora, faz um mês que tá assim, não sei o quê, né? Então já começa aí. Porém, na hora que eu sempre vou chamar o cliente, eu abro a porta, eu sempre vou lá fora, né? Eu abro a porta, eu já vejo ele andar. Então, se é uma dificuldade visual, eu já vejo em como o animal está vindo. Se ele tem dificuldade visual, se ele tá com medo, como... Ali já começa a consulta no corredor. Então, já consigo avaliar alguma coisa, mesmo o cliente não tendo falado nada pra mim. Ou o bicho tá de costa, eu falo, vamos? Aí ele vira e já tá com o olho gigantesco, assim. Eu falo, tá, é o olho direito. Tudo bem, já começa aí. Entra, sempre tem a maioria que já vão colocando na mesa. Eu falo assim, não, vamos sentar. Aí eu sento, vou abrir a ficha, falo... Aí tem gente que já começa, não, aí, doutora, não sei o que... Eu falei, só um minuto. Calma, Vamos respira. Calma, vai dar tudo certo. O que você percebeu? Quando você percebeu? Você fez o quê? Levou em tal? Usou o quê de medicação? Ali na anamnese, gente, eu tento tirar o máximo de informação. Às vezes, hoje em dia, até informação de qual vermífugo, qual medicação para pulga e carrapato, porque tem alguns que geram cegueira. Então, já ali na anamnese, eu tento sugar o máximo de informação. Daí a gente levou no veterinário, fez os exames. Cadê os exames? Você quer ver? Quero ver. Já vejo. Não, porque daí entrou com tal... Não. Ali, você tenta sugar o máximo que você conseguir de informação. O máximo. Terminou... Eu levanto e falo, então, agora eu vou ver. E aí, na consulta oftálmica, ela tem uma sequência. Sempre tem uma sequência do uso de aparelho, da sequência que eu tô examinando. Lógico que cada caso é um caso, né? Mas existe essa sequência. Então, colocou o animal na mesa, vou seguir a sequência de avaliação de filme lacrimal, fluoresceína, cristalino, fundo de olho, pressão. Então, tudo tem uma sequenciazinha. Vou terminando. Se tem alguma coisa que eu quero mostrar pro cliente, nisso, gente, eu juro. Às vezes eu coloco o animal dele e falo, e aí, o que é? Não sei. Então. Eu não sei. Eu falo, eu não sei, eu não olhei ainda. Mas, tô ansiosa. Tudo bem. Espera um pouquinho que eu já vou ver. Mas assim, se tem alguma coisa que eu quero mostrar pro cliente, ou eu já filmo antes de falar. Eu normalmente não falo enquanto eu tô examinando. Ou eu filmo, ou eu mostro pro cliente. Eu falo, você tá vendo isso aqui dela? Já vou te explicar. Uhum. Examino, terminei. Vou pra minha mesa. E gente, eu gosto muito de explicar pro cliente. Eu gosto de mostrar. Eu gosto que ele entenda o que o bicho dele tem. E o porquê que a gente tá tratando. Eu gosto muito de fazer isso. Então, eu tenho uma apresentação de PowerPoint no meu computador com várias fotos de todas as afecções. A maioria, né, obviamente. Mas eu tenho maquete, eu desenho. Então, eu sempre gosto que o cliente entenda o que o animal dele tem e o porquê que a gente tá tratando. E eu uso muito analogia pra, às vezes, facilitar pro cliente. Porque na minha cabeça, a oftalmo ela é muito clara. Né? Então eu fico falando.
E eu falo, tá, mas na cabeça do cliente não é O que assim. o que é claro pra você ali, o cliente não tá nem entendendo, não sabe nem o que você tá falando. Tá fazendo É só assim, um olho. É só um olho. tá olho. fazendo assim com a cabeça, mas tipo, nada, O que né? tá acontecendo? Óbvio. É no azul do olho que tá dando. Exato, exatamente. Então, e eu mudo a minha forma de explicar dependendo se o cliente é mais idoso, ou, por exemplo, se são os caseiros, que tem muito cliente que é o caseiro. Eu não vou ficar explicando coisinha pro caseiro. Sim. O caseiro vai olhar ele pra só- mim e falar assim, eu tenho trabalho pra fazer. O patrão Eu tá me vim esperando. aqui Nem só queria nem vir. queria estar aqui. Onde que tem que assinar? Só me dá Exato, aqui. sabe? Então, assim, ou às vezes o caseiro vem e eu falo assim, eu mando mensagem pra ele. Aí ele, tá bom. Só entrega as receitas, depois eu falo, então tudo depende de cada cliente, mas normalmente eu gosto muito de explicar. Aí eu faço as receitas, explico as receitas, marco o retorno se precisar e obviamente o WhatsApp, né? Então, se tem, eu sempre falo, se piorar, me mande mensagem, porque tem gente que sempre vai mandar mensagem, tem gente que piora e não me avisa. Aí vem no retorno, eu falei, mas quando que isso aconteceu? Aconteceu uns 3 dias. Como que você não falou comigo? Aí ela, porque eu não queria incomodar. Eu falei, gente, mas eu preciso É um saber. tratamento. Caraca, você acabou de deixar 5 mil aqui Eu preciso comigo, você não quer me saber. incomodar, pô? É complicado porque, assim, eu inclusive escrevo na receita. Em caso de piora, entrar em contato e tudo mais, porque pode acontecer, Sim. né? Mas normalmente é essa sequência, sempre. Eu só mudo a sequência, assim, se o cliente atrasar. Eu sou muito chata com horário, gente, mas muito. Sou muito Caxias. Não posso consultar lá, então. Muito Caxias, mas assim, minha secretária sabe, tá 5 minutos, eu tô pinotando já, de um lado pro outro, assim, e é muito difícil eu atrasar, porque aquele cliente, ele se programou para aquele horário, tudo. Então, se o cliente anterior atrasou, quando assim atrasa, eu já aviso. Falo, vai me contando, eu vou examinando, porque se atrasou. Aí vai indo, porque eu não gosto de atrasar o próximo. Então, posso mudar a sequência, mas normalmente quando é uma consulta mais tranquilinha, aí eu vou seguindo essa sequência e vai dando tudo certo. Mas normalmente é sempre assim. Eu sento, explico, independente se é a primeira consulta ou a última. Tô lá cansadona, mas eu gosto de explicar bastante pro cliente. Você deixa bem claro, né? Pro cliente o que tá acontecendo, o que tá passando, como que o animal tá e tudo mais. Exato. Uma coisa também que a experiência traz pra gente é a gente falar sobre expectativas pro cliente, né? Então, já na primeira, por exemplo, uma alteração ocular grave por conta de uma doença do carrapato, que normalmente a evolução não é tão boa, então eu já aviso no começo, porque se eu der um pouquinho, talvez mais de esperança e acabar não sendo tão bom, é frustrante. Agora, se eu não der esperança e acontecer algo bom, então a gente tá muito no lucro. Então eu gosto, essa experiência que te traz também, né? Uma coisa é em livro, é em artigo, que você tem uma casuística, mas é a sua casuística também. Fala, olha, a maioria dos meus pacientes acontecem dessa forma. Então a gente já vai conversando sobre isso. Isso é importante também. Sim, se tiver que dar uma expectativa, que seja a pior de todas, que deu que vinha lucro. Tem isso também. Mas às vezes, assim, olho seco, né? Pegando no começo, assim, eu falo, gente, só daria errado se vocês não fizerem. Porque a grande maioria é show de bola. E assim, a gente falou bastante sobre isso, né? A questão de aparelhos e tudo mais. O meu aparelho, não vou deixar estragar e tal. A gente entende isso, mas e a questão tecnológica? Tipo, o avanço tecnológico, o avanço de tudo, assim, desde o teu início de trabalho, início de formação até agora, como que é? Muito. Essa é a parte complicada, porque, assim, sempre tá surgindo coisa nova. O ideal é sempre você se atualizar, pegar as coisas. Hoje a gente, por exemplo, esse aparelho de mensurar a pressão intraocular, hoje a gente já tem aparelhos específicos para veterinária. Tem uns que você regula conforme a espécie. Então, assim, é sempre pro melhor. A vontade de você ter absolutamente tudo. Porque, assim, sempre tá surgindo, sempre. Só que realmente é muito alto custo. E a última coisa que eu comprei foi o meu microscópio cirúrgico. Então, até eu ter o meu, eu alugava de uma colega, né? Porque é não sei se vocês já viram. Grandão. Enorme, assim.
E, obviamente, o custo dele é altíssimo, né? Então, na época eu tava cotando, era 30 mil. Só ele. Só esse. Só ele. Então, assim, sabe, é complicado, mas precisa. Em relação a oftalmo, é obrigatório. Alguns aparelhos, não tem como você fazer uma consulta oftalmológica sem alguns aparelhos específicos, né? Então, infelizmente quebrou, vai ter que comprar Já era. outro. Ai, Não gente, tem a dói. gambiarra. E Eu não sei se é dói. impressão, mas a impressão é que esses gambiarra equipamentos, quando clínica. quebram, não tem conserto, né? E assim, é tudo importado. E a peça é, sei lá, então compra um novo. Mas assim, né, lágrimas de sangue. Porque, nossa, teve um dia, a bateria acabou. A bateria. Caramba. Aí eu, quanto é a bateria, moço? Desse? 700 foi 700 a bateria só. Mas assim, não tem como ficar sem. Não tem como entendeu? colocar na tomada, Dá assim? pra fazer uma gambiarra? Colocar do celular? Ai, gente, olha. Mas é aquela coisa que você pega e fala, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, entendeu? Então, assim, é especialidade que é cara. Eu acho uma especialidade cara também é ortopedia. Ortopedia. Ortopedia, aquelas plaquinhas, aqueles parafusos. Gente. Eu posso falar que eu também sei isso? Ai, meu Deus. Quem mais que é consertado? Alguém é inteiro em casa? 100% inteiro? Eu tenho uma gatinha que foi resgatada faz pouco tempo, que ela é filhota, então ela é inteira. Não né? dá pra saber ainda o que Não tem sei ainda o de que anomalia. Ainda vem aí, vem aí. Ainda vem. Tá, então ela tá 100% ainda. Talvez, não sei, prefiro não falar agora. O primeiro, pelo menos o útero, esperamos. Ou não? É o Vai principal, castrar? né? Vai castrar, não? Vai, Tá. vai. Então eu falei, o útero é o primeiro Assim, que... Tomara que Vem seja o primeiro. Tomara, que assim, tivemos uma entrevista semana passada que ela falou que é bom esperar um pouquinho. Então eu tenho 1 ano pra descobrir o que tem ali. Sim. Isso é, Então isso é talvez nesse importante. ano eu tenha surpresas. Ah, meu Isso é Deus. importante. Eu vou Esse é ter até surpresas, perigoso. com certeza. Pelo amor de Deus. Gente, mas é isso. Eu acho Por que você acha que eu fiz o podcast? Pra entrevistar? Não, eu quero conhecer os veterinários pra ter um atendimento mais Pra barato. ter- pra saber, né? Pra ter contatos. Pra ter contatos, eu quero que Vai me ser cobre mais ótimo. barato ou que faça de graça, talvez, Nossa. assim, em troca de um merchan na Isso tela aqui, é assim. um veterinário em ascensão. Você vai se arrepender dessas frases. Alguém vai falar pra você. Meter uns... A gente nem se formou, a gente já ouve isso. Alguém vai falar pra ele, né? Alguém Não, vai chegar gente, e- tem gente assim que eu nunca nem falei na minha vida. Tem desconto pra veterinário? Ou os amigos, ou a família. Você é da família, né? Tá fazendo veterinária. Pode dar uma olhadinha aqui pra gente? gente. Não, mas Olha. eu já tô avisando o pessoal, quem for meu amigo, quem for protetor, pode vir comigo que eu vou cobrar o dobro. Nossa. Porque eu sei que Gente, não tem. é complicado assim. Eu acho que a veterinária, a gente tem uma rixa eterna com 2 setores importantes. ONG e canil. Desafiador. Eterno, gente, é eterno. Porque ONG, lógico que tem suas exceções, né? Mas ONG, a maioria acha que a gente cobra muito, que a gente é mercenário, né? Escuta essas frases. Sim, sim. E canil, normalmente, eles acham que tem um conhecimento até maior do que veterinário. Então, é uma rixa meio que eterna, obviamente com suas particularidades, mas sempre assim. E parente sempre vai te mandar mensagem Uhum. pra você Já avaliar a mando. foto. Já mando. Dá uma Pra você olhadinha. outra coisa, né, gente? O WhatsApp, ele é muito bom, mas assim, a primeira coisa é o cliente mandar foto e no caso das fotos de olho, Dá um nunca diagnóstico. dá pra ver nada. E é isso. Nunca dá pra ver nada. É foto escura, o animal assim, com a cabeça assim, falando, não. Foto tremida, geralmente. Não né? estou É. conseguindo. A foto de olho, ela é muito específica, né? Sempre no escuro, com flash, é Aham. onde ela fica melhor, com uma boa câmera. E mesmo assim, às vezes, é sempre, o que pode ser? Não sei sei. nem o que Boa é. pergunta, meu amigo. Infelizmente, não tô sabendo nem o que é, quanto mais o que pode ser. Então, Sim. traga, querido. Já teve gente que me ligou de Rondônia, falou que viu meu Instagram e o cachorro tem o cachorro dele tem uma alteração que achou lá no meu Instagram se eu fazia consulta online. Que, obviamente, não, né, gente? Não tem como. Não tem como. Não, mas só orientação. Não tem como mesmo. Infelizmente, assim, porque até em outras, né? Mas qualquer outra da veterinária, realmente, a gente precisa
eu preciso usar todos os aparelhos, eu preciso ver. Às vezes, o que eu tava pensando, quando o cliente manda foto, você já dá um cliquezinho de alguma coisa. Vai pra consulta, é totalmente diferente, né? Então, o WhatsApp para cliente sempre, assim, não tem como a gente avaliar. Realmente, precisa ir pra consulta. Sim. E, assim, e voltando a falar um pouco sobre os avanços, assim, tem algum avanço no oftalmo que você fale assim, cara, isso aqui é o avanço, isso aqui facilitou pra caramba pra gente, o que foi descoberto, alguma técnica, alguma descoberta nova, que você fale assim, isso aqui tá ajudando a gente agora, que é recente, assim, coisa que pouco tempo atrás você não tinha essa informação. Eu acho que, na verdade, hoje que seja mais palpável, né? Eu acho que a cirurgia de catarata é uma evolução bem palpável, bem realidade, e que até alguns anos atrás isso não era, né? Pelo menos talvez uns 20 anos atrás isso não era uma realidade, né? A gente operar um paciente de catarata, uma cirurgia extremamente cara, eu comentei hoje na palestra, mas assim, mais ou menos, gente, uns 10 mil reais de cirurgia. E o cliente paga no Pix. Feliz. Que beleza. Que Tá sonho. vendo, né? Felizinho. Felizinho. E aí, assim, eu acho que a cirurgia de catarata, hoje a gente já tem as lentes intraoculares específicas para animais, né? E é algo palpável que melhorou muito, porque a gente devolve a visão pro animal. E é uma cirurgia curativa, né? A gente não precisa reoperar. Então, eu acho que agora talvez essa aí seja realmente algo que é a nossa realidade, né? Em São Paulo é o dia a dia, totalmente. Mas agora a gente tem, começando alguns veterinários já a fazer cirurgia de retina, que é um pouquinho não, extremamente mais específico, um aparelho extremamente mais caro, mas tá vindo, né? Passinhos. Eu vejo mais evolução do que a gente parado no mesmo lugar, né? Sempre tá vindo coisa nova, muito projeto, muito artigo. É mais assim, a cirurgia de catarata eu acho que é algo mais assim, da rotina que mudou, que era algo que a gente não tinha. Porque quem operava eram os médicos humanos, né? Que começou a operar os primeiros animais, a testar as lentes de humano em animal. Então agora não, agora já é totalmente uma realidade e o trabalho é incrível e o resultado é mais incrível ainda. Então, acho que E seja assim, isso. nesse caso de avanços, não só tecnológicos, mas em questão de conhecimento, né? A questão de alguma especialização a mais, algum curso a mais que seja necessário, que você faça ou que você indique para essa área. Se você for vender um curso teu, a gente tem que porcentagem. Não tem curso meu. Bom, gente, eu acho assim, nas especialidades, a gente tem os mestrados, tem os doutorados. Vou dar uma opinião bem minha mesmo, tá? Bem específica. Mas, pra mim, mestrado e doutorado, assim, pensando na área da veterinária, seria realmente para seguir a área acadêmica. Porque, querendo ou não, por exemplo, tem hospital que tem o setor de oftalmo. Mas aquele pessoal que tá fazendo mestrado e doutorado, ele vai, né, seguir ali no ambulatório. Porém, ele acaba tendo que cumprir, acho que aqui fala cadeira ou matéria, né? Matéria. Que não tem muito, por exemplo... Uma grade, né? Uhum. Que é assim, bioestatística, não sei o quê. Tem umas coisas que não tem muita relação com o oftalmo em si. Porém, hoje, as especializações, né, que são os cursos de especialização, lato sensu, aí que foi o que eu fiz, assim... Não seria o ideal porque a gente ia uma vez no mês, era um final de semana, porém. Era aula teórica, prática, né? Prova e tudo mais. Mas é aquilo que nunca vai parar, gente. Nunca vai parar. Então, fora isso, existem cursos, né? De semana, de final de semana para alguma coisa específica. E hoje, na veterinária também está começando a surgir os colégios. Então, por exemplo, existe o colégio... de oftalmologia veterinária. Então, esses colégios, eles vão avaliar, né? Existe uma série de como fala? De coisas que tem que fazer. Que é obrigatório, assim, de
como fala? Uma listazinha. Checklist. Tipo, você precisa... Também não sabemos qual é a palavra, então vamos inventar. Mas é assim, na verdade, para você ser um membro do colégio, ou seja, para você ser um oftalmologista, sem as aspas, um oftalmologista mesmo, eles têm uma lista de obrigações que você precisa. Então, precisa atuar na área, eu não sei certinho, tá, gente? Mas pelo menos de requisitos? Isso, há 5, 6 anos. Precisa ter um trabalho publicado num congresso internacional. Precisa passar por uma prova. Então, assim, é um monte de requisitos que você precisa ter para ser membro do colégio. Isso eu acho legal, né? Porque realmente é um colégio de oftalmologia veterinária e que tá jogando a qualidade lá pra cima. E exige de você, né? Algo que exige do seu conhecimento, que você busque, corra atrás, né? Exatamente. Então, assim, pra você ser realmente membro desse colégio, não é tão simples. Não é só fazer uma especializaçãozinha e uma pós-graduação. É um negócio, o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas eu acho que isso é muito importante porque prioriza a qualidade, né? Então, não é qualquer um que faz, que está lá. Porque hoje, gente, as especializações é só você pagar, né? Sim. Né? Assim, não tem algo extremamente específico. Então, disso tudo, para você se tornar um bom especialista, tem muita coisa, né? E é aquilo que nunca vai parar. Vem curso novo, vem técnica nova, vem aparelho novo, e o ideal é sempre você estar procurando para se atualizar e saber o que tá dentro. Você não ficar parado no tempo e no espaço também, né? Até medicações mesmo, né? Medicações antigas, então tem coisas novas surgindo e a gente precisa se atualizar. E pra você, quais foram as maiores dificuldades ou recompensas que você teve, assim, no caso da sua formação, da profissão em si? Bom, na verdade, eu acho que eu nunca me imaginei em outra profissão. E eu, de verdade, hoje eu sou muito, muito apaixonada pelo que eu faço mesmo. E pra mim, eu sempre tentar ser muito boa. Eu sempre tentar fazer o melhor que eu conseguir fazer mesmo. Então, assim, é aquilo que a gente comentou. O animal ir embora enxergando, ou com um olho muito bom, toda a família feliz, assim, isso pra mim é a maior recompensa. Eu acho que de trabalho árduo, sinceramente, todo mundo, né? Meio que passa por isso. Nada é muito fácil, a não ser que você seja um herdeiro. Mas, Difícil. Mas, na verdade, assim, o trabalho duro, ele sempre te dá recompensa, né? Se você faz um negócio muito bem feito, sem passar a perna em ninguém, né? Sem prejudicar ninguém, porque pra mim eu tenho muito lei de ação e reação. Vem aí. O que vai e volta. O que vai e volta, o que você planta, você vai colher. Então o negócio você tá fazendo um bom trabalho, da melhor forma que você conseguir. E isso sempre vai vir bons frutos. Então, por exemplo, eu que tô atendendo há 7 anos, mais ou menos, de oftalmo, o povo sabe quem sou eu, assim, no sentido de, tem a oftalmo, Isabela, e ela, tipo, já passei um animal com ela, foi bom. Então, isso aí é o que vai construindo o seu caminho. Então, hoje, eu faço exclusivamente oftalmo, né? Até umas 2 semanas atrás eu ainda tinha uma clínica geral, uma clínica minha e de uma sócia. A gente tinha uma clínica com um consultório, um centro cirúrgico, mas hoje eu faço somente oftalmo, tipo 100% oftalmo. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer de você viver somente de uma especialidade, né? Pensando, porque tem muita gente que acha que o desespero nossa, mas vai ter atendimento, vai ter consulta, vai ter cirurgia, vai ter... Gente, tem, hoje em dia, sim. Então, eu sempre falo pros estagiários que procurem uma especialidade que vocês gostam muito, que aquilo seja prazeroso pra você. Hoje, eu atendo oftalmo o dia inteiro, feliz. Como eu sei que tem gente que tem uma agonia absurda de olho, né? Mas, obviamente, eu gosto de outra fase e tá tudo certo. Mas, eu amo.
Eu sou alucinada, assim, eu amo oftalmologia mesmo. É o trabalho com o que você gosta, né? É Realmente. isso. É. E, assim, é uma maneira de você poder cobrar melhor, trabalhar menos, cobrar melhor. Então, isso é satisfação. E, assim, a gente tem que também lembrar de falar que a veterinária é uma das profissões que mais tem burnout. Né? A gente tem muito síndrome de burnout, Sim. que é uma exaustão de trabalho. Por quê? A nossa profissão ela é pouco valorizada. Isso é assim, você se mata o dia inteiro, e o cliente só reclama, porque ele quer um resultado que você muitas vezes independe do seu trabalho. E isso te gera uma exaustão. E aí você não ganha dinheiro e simplesmente, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Eu hoje em dia, eu aprendi a colocar o pé no freio, porque no começo, gente, a gente trabalha mesmo, feito doido. Mas depois de um tempo, a gente tem que repensar, porque assim, a saúde mental, hoje em dia, Muito Tá necessário. escasso. Tá bem escasso. é algo que é bizarro, assim, sabe? Então, pra mim, pisar no freio, diminuir a frequência, a carga horária, nem que seja para você ficar na sua casa, deitada no sofá, sem fazer absolutamente nada. Isso é muito importante. Óbvio, se você conseguir fazer isso, né, é muito bom. Mas, assim, a gente não se matar, né? Então, é isso o que eu sempre falo. Ser um especialista e se dedicar muito àquilo, exatamente. Então, uma consulta hoje que eu cobro um valor X seria 2, 3 vezes o valor de uma clínica geral. Então, eu vou fazer uma consulta e, teoricamente, a clínica geral faria 3, por exemplo, né? E então, assim, essa sanidade mental, a gente tirar um tempinho de férias, dar uma Respirar. desligadinha, Sim. isso é muito É importante. porque assim, né? Se você tratou do bicho, ele se curou, beleza, valeu, tô aqui meu dinheiro, tchau. Agora, se você deixou esse cachorro mancando, o cara vai te detonar pra cobrança. cidade inteira. Então, tipo, Isso é sempre o problema, você vai gente. sempre pagar Sim. pelo mínimo erro. Tipo, não que seja um erro, mas às vezes é o que você não conseguiu resolver. É exatamente tipo, não isso. conseguir fazer seu cachorro parar de mancar. Uma Mas- coisa que eu era muito no começo, eu pegava muito essa energia, sabe? O cliente jogava isso em cima de mim, eu absorvia e eu não conseguia dormir, eu ficava, meu Deus, eu sou uma péssima veterinária. Hoje, eu aprendi a não absorver. Hoje, por exemplo, se eu fiz um trabalho ruim, eu tenho que admitir isso daí e me retratar. Agora, se eu fiz o meu máximo e vocês sabem que a gente, os médicos, né, a gente tem que dar condições para o organismo melhorar. Se o organismo não melhorar, independe do nosso poder, né? E muitas vezes o cliente vai direcionar isso para você. E você não pode absorver isso, não pode. Assim, por exemplo, se eu atendi um animal com um olho grave e ele vai ficar cego e foi porque não trouxe antes, essa culpa não é minha. E o cliente pode querer te direcionar e você tem que jogar de volta, porque tá errado, né? Ele focar essa culpa em você, sendo que não é. Então, eu acho que em relação à técnica e estudo, a gente tem que oferecer excelência. Agora, eu já tive uma cliente que era um olho perfurado, aí ela falou assim: nossa, mas tem que operar, mas eu tenho concurso. E aí? Tá. Tá, e? Daí eu fiz assim, tudo bem, mas o olho está perfurado, tipo, eu preciso operar amanhã. Entendeu? Tá vendo que ela tava jogando um negócio pra mim e isso não é meu. Resolva, né? Eu preciso disso pra hoje. Isso não é meu, tá? Eu estou aqui para resolver o problema. Eu sei que você tem seus compromissos, como todo mundo tem. Mas eu acho que isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não consumir e pro trabalho não ficar... Sabe quando você acorda da cama e fala, puta, tem que ir. Eu tenho que ir pra esse trabalho chato, eu tenho que Cara, fazer isso ao longo dos anos, gente, destrói a gente, né? Sim. Assim, não tem como a gente se manter dessa forma, né? Eu já tive trabalho assim que tocava e falava, meu Deus do Posso céu. ficar em casa Né? hoje?
sabe? Onde Então, é que assim, vem detestado pra eu não ir trabalhar hoje? exato. Então, assim, o que mudou isso pra mim foi eu trabalhar pra mim mesma, né? Isso já muda muita coisa. Ônus e bônus, tudo, né? Mas, assim, de você ir pro trabalho e ser algo que condiz com o que... Trabalho de excelência e tudo mais é desse jeito e tô feliz. Eu, às vezes, termino o dia, aí eu tô morta, assim, sabe? Ai, sei lá, foi tantas consultas, não sei o quê. Mas é aquele sentimento de tipo assim... é aquele sentimento de tipo assim... Nossa, mas foi um bom dia de trabalho. Sabe? Foram vários animais atendidos. É uma recompensa que você tem. É aquela exaustão boa de tipo, bom trabalho. Valeu a pena. Isso. Valeu a pena. Prefiro estar cansada assim, trabalhando, dando tudo certo. Então, assim, obviamente tem dias e dias. Tem aquele dia que parece que tudo dá errado, meu Deus do céu, o que acontece? Mas também o negócio hoje eu já aprendi, mas isso é também algo que a experiência te traz uma, como fala, uma maturidade mesmo. De tipo, por exemplo, eu sou autônoma. Tem mês, gente, que bomba de atendimento. Você nem sabe de onde que tá vindo. Você só vai marcando. E tem mês que parece um deserto. E é um desespero. Dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro normalmente bomba. Não sei porquê, mas bomba. Acho que o povo viaja, não sei o que acontece. Mas tem mês assim e não tem o que fazer. Eu não posso sair na rua enfiando o dedo no olho dos cachorros. Entendeu? Assim, vai consultar aí deixa um cartão, né? Mas passar assim, nos portão, né? Assim, mas vem gostei cá, dessa querido. ideia. Gostei dessa ideia. exato, só deixa um cartão. Não precisa assim, ser assim. você, fica a dica. Exato, né? Então, assim, isso a gente não pode desesperar. Porque quanto mais desesperado você fica, não vai mudar nada. Você não vai atender mais porque você desesperou. E é muito... eu tenho controle das minhas consultas, né? Todos os anos eu coloco em gráfico. E não tem um padrão. Um padrão. Né? Simplesmente Sempre assim, o alto e baixo. eu tento não ficar muito doida. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas assim, obviamente você tem conta pra pagar, os boletinhos vêm. Mas não dá pra desesperar. Essa é a parte ruim do autônomo. Que é simplesmente você tem que ver. Então tem mês que vai super lotar, bombar. E tem mês que vai ser, gente, assim, desesperador. Só que você tem que manter a sua calma, sabe? Suas coisas. Ai, tá tudo bem, gente. Respira. Energia alta. Sim, Energia. sempre mantendo alto. Exato. Mas pra gente, como veterinário, eu sempre falo... A nossa profissão, gente, é muito maravilhosa. Mesmo. Eu acho que a gente tem os melhores pacientes que existem. Né? A parte ruim nunca é eles. Nunca é eles. Sim, mas não precisamos dizer que é o tutor. Não precisamos. Não falamos isso. Não. E... Então, assim, é muito gratificante a gente poder fazer algo por eles da melhor forma possível. Então, assim, eu sou muito apaixonada pela nossa profissão. Literalmente, né? Aquele olhar de agradecimento, né? Cara, é assim, eu já vi várias coisas já fiz plantão em clínica 24 horas. Às vezes o animal tá muito mal, mas muito mal. Assim, né? Quase indo. Ele escuta o carro do dono. Gente, ele tira força de não sei onde. Só porque o dono dele tá chegando, sabe? Coisa assim que você fala. O cheiro, né, do tutor, ele sente ali a presença. Incondicional, assim, sabe? E às vezes, até uma parte, assim, a gente tem que ter também uma empatia com o cliente, porque, por exemplo, tem doenças na oftalmo que é cegueira súbita de uma hora pra outra e não tem o que fazer. Como que eu falo isso pro cliente que ontem o cachorro dele estava enxergando? Ele, mas não tem, assim, não tem um estudo. Não tem. Então, eu preciso dar esse suporte emocional pra ele. Porque pra ele, o cachorro dele parou de enxergar. E ele não pôde fazer nada. Então, assim, é uma angústia. E eu preciso entender isso. E, tipo, não falar, tá bom, é só... Não vai enxergar mesmo. Né, a gente acolher aquele cliente e falar, olha, vai dar tudo certo. Ele não tá com dor. A sorte que ele tá com você, né? Pensa... ele, assim, em outra pessoa que não cuidaria. Então,
é um carinhozinho também que a gente tem que ter com o cliente, porque aquele animalzinho ali é a vidinha dele também, né? Muito. Sim. É muito. o mundo de alguém, né? Muito, é mesmo. Às vezes é demais, assim mesmo. Aquela vidinha ali, aquele peludinho, às vezes tirou aquela pessoa de uma Sim. depressão. Ou é uma memória de alguém muito especial. Então a gente tem que ter um carinhozinho também. Então, assim, pra mim, a nossa profissão é a melhor e sempre vai ser. Pessoal, me desculpem as Sim, outras. é. Me desculpem as outras, todo mundo é importante. Estamos mas aqui no para caso, falar bem da veterinária. No Sim. caso, a veterinária em si é algo muito gratificante, não só na clínica de pequenos, mas assim, né? Ninguém comeria nada aqui sem a gente inspecionar. Exatamente. Tudo isso. A pecuária. A pecuária, A o pecuária, agro. o O agro não agro. para. Então, na verdade, assim, gente, acreditem na veterinária. Eu acho que tem muita área pra seguir e muita área pra gente ser bem sucedido, trabalhar bem. A veterinária, ela só evolui, né? Ela só melhora e a tendência é essa. A única coisa, sempre que me preocupa é os profissionais que estão vindo, né? Sempre todo mundo numa turma, ninguém vai ser uma turma inteira 100% bom, ótimo, mas aí você olha só pra você, né? Fala, eu quero ser bom. Seja O você seu bom. melhor, né? Eu quero ser bom no que eu vou fazer. Então, vou fazer o meu. Fazendo o meu, né? Pelo menos não preciso ficar me preocupando com todo mundo. Pelo menos Isso aí. você garante você, né? O que você é, Exatamente. o seu trabalho e o seu melhor. É isso. É isso. Bom, a gente tá encaminhando pro fim, a gente tá com quase 2 horas de conversa. Gente, Passou muito mesmo? rápido mesmo. espero que Então- não tenha sido tão maçante pra vocês. Que quando eu começo a Nossa. falar, Não, eu sou muito... Eu acho que o pessoal gosta de conversas longas. Talvez uma pessoa se incomodou um pouco, mas não vamos falar quem. Gente, que eu tá tô andando- vendo ele... De lá e pra cá, tá olhando a gente pelo vidro, mas enfim, ignora. Nossa, demais. A gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou no Tá. Instagram pra gente. Vou responder rapidinho, juro. Podemos gravar mais umas 2 horas, tá tranquilo. Claro. Podemos, produção? Produção já tá... Produção tá mandando a gente animada. Produção embora. dormiu, nem respondeu. Tá feliz? Gargalho, então. A primeira pergunta que mandaram é: cães e gatos só enxergam em preto e branco? Não. Cães e gatos, eles têm 2 células de cor na retina. Nós temos 3. Então, eles enxergam como se fosse um daltônico. Não é aquela gama de cores, porém, não é preto e branco. A espécie que mais tem... Olha aí olha lá o conhecimento da sua irmã. A Eu nem espécie... te conto quem fez essa pergunta. Ah, meu Deus. Ele sempre, ele teve a vida toda pra te fazer essa pergunta. Sempre, né? Aham. Eu Agora acho que essa não faz... ele achou o eu- momento certo. A espécie que mais tem células de cor na retina é uma lagosta, que tem Nossa. 16. Agora, por quê que ela tem? Nunca saberemos. Mas ela tem Caramba, 16 lagosta. células de cor. Até que ela é bem coloridona, bem bonitona. Mas é isso. Cães e gatos não enxergam em preto e branco. Enxergam como um daltônicozinho, vamos dizer assim. Próxima pergunta: o formato da pupila tem relação com o comportamento do animal? Não, não tem. O formato pupilar, a pupila, né, a íris, ela funciona como um diafragma de câmera. Ela só vai dosar a quantidade de luz que está entrando dentro do olho. O formato da pupila, da fenda pupilar, ela não interfere em absolutamente nada. Agora, o posicionamento ocular, sim. Por exemplo, cão e gato, eles são predadores, então o posicionamento ocular é mais central. É para eles focarem na presa, né? Tem uma visão binocular maior. Diferente de espécies que são presas. São mais lateralizados, que daí aumenta o campo visual. Para elas ficarem mais ligadinhas, assim. Então, em relação a posicionamento ocular, mas formato pupilar, não. Sim. Próxima pergunta: animais podem ter miopia? Podem. Muito. Podem. Na verdade, a gente acredita que os cães são mais míopes, né? Mas a gente não consegue quantificar. Obviamente, quando a gente opera a catarata, é colocado uma lente intraocular como se eles não tivessem miopia, né? Uma 20D. Mas reza-se, acreditamos que eles são mais míopes.
mas a gente não tem como avaliar. Desafio para os futuros veterinários, quem sabe? Né? Faz assim, melhorou ou piorou? Au! É. Au. Ih, será que isso é positivo ou é negativo? Então fica aí, quem quiser testar, tá super aberto. Se virem como. Se virem Não como. sabemos como. Exatamente. Próxima pergunta. Os gatos têm visão noturna? Tem. Né? Tem, assim, Essa risada foi muito tipo, nossa, que pergunta. Não, aqui eu tô tentando pensar um jeito pra explicar. Se ficar tudo escuro, não. Porém, na penumbrinha, eles enxergam melhor do que os cães, porque eles têm uma câmara anterior um pouco mais profunda, então a maior refração, ponto de refração do olho é na córnea. E os cães e gatos, eles têm na retina o tapete lúcido, que é o que brilha. Quando a gente joga uma luz, tem um brilho. Essa era a próxima pergunta, inclusive. Por que os olhos dos gatos brilham com luz? Tá, porque cães e gatos, eles têm o tapete lúcido, que são cristais na retina, na verdade na coroide, né? Que a luz passa 2 vezes, sensibilizando ainda mais essa retina. Então eles enxergam melhor por conta disso. A imagem entra, passa uma vez. Aí reflete, passa de novo. Então por isso que tem esse brilho de fundo de olho em cães e gatos. Isso aí. Agora a gente vai começar a segunda parte da entrevista. Mentira. Vamos trazer Nossa. o professor Alan. Professor Alan. Professora, Próxima pergunta. Quem foi achado no lixo? reza a lenda que ele. Ó a treta, ó a treta. A treta. Daqui a pouco ele sai. No próximo episódio teremos a briga. Fiquem de olho nos Exato. bastidores. Vamos tentar Porque- filmar pra vocês. Pra quem olha, assim, acho que dá pra ver que nós não somos fisicamente parecidos. Sim. Mas reza a lenda quem convive com a gente fala que somos. Então, acho que seria mais no jeito Aham. do que Mais que na físico. proximidade mesmo, né? já tem isso. Um foi eu adotado, achei o outro que era não. que ele ia entrevistar, eu falei, nossa, e a gente tem várias piadinhas internas, o povo ia ficar meio boiando. Não, Ainda mas bem que foi depois você vocês. conta- depois você conta pra gente. Ai, aí A gente tenho espalha pela várias. faculdade. Aham. Várias. Quero dinheiros. Me dá dinheiros? Isso aí, cobrança ao vivo, fica esperto aí. É isso então, pessoal. A gente teve essa breve conversa de quase 2 horas. Ai, gente, desculpa aí. Não, mas foi Agradecemos a sua ótimo. presença, Isabela. Se quiser deixar suas considerações finais, suas Sim. redes sociais pro pessoal te encontrar, Fala tirar onde alguma você dúvida. trabalha. Já deixa Bom, certinho. gente, eu moro e trabalho em Bauru, São Paulo, que é interior. As minhas considerações finais, eu acho que a gente já falou aqui um pouquinho, é que acreditem na veterinária no sentido de que não temos que ser profissionais que ganham mal ou que trabalham muito, ou que a gente precisa, né, a grande maioria, ter essa exaustão profissional. Então, nossa profissão é extremamente maravilhosa mesmo. De verdade, eu sou muito feliz na minha profissão. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Então, procurem algo que vocês gostem muito de fazer e sejam muito bons naquilo. Então, isso vai acabar se tornando mais fácil. E então, se é dar aula, se é atender, se é coletar sêmen para inseminação, alguma coisa, mas achem algo que vocês gostem muito e aquilo vai se tornar mais leve. Então, a profissão ela é muito incrível, muito maravilhosa e tá aí também pra gente viver da melhor forma possível. Então, a gente pode tirar férias, a gente pode viajar pra fora do país, a gente pode, como qualquer outra profissão. Não, eu acho que às vezes fica um estigma muito que... Eu já escutei isso de um estagiário, por isso. Mas na verdade a gente não ganha dinheiro, né? Falei, Fala pros veterinários lá de São Paulo, Né? que estão ganhando muito, muito dinheiro e com muito louvor. Sim. Se eles ganham, por que a gente não pode ganhar? Né? Então, assim, é só realmente estudar, trabalhar, assim, não tem nada que mude muito. Porque dinheiro, quem vem de uma família e tem uma grana, mas não te faz um bom profissional dentro da veterinária. Não é isso, né? Então, acreditem na profissão. E eu acho que é isso, né? E assim, eu acho que a gente até comentou no último podcast que veio a Mi, a minha cunhada, esposa do meu irmão, que já mudamos muito isso em relação a uma faculdade particular e uma pública, né?
Antes isso era muito, nossa, era particular, era pública, só que hoje em dia eu acho que isso meio que já caiu muito, porque eu acho que faz bons profissionais dentro da graduação é a estrutura e a qualidade dos professores, né, basicamente. Então, não tem mais muito isso de, é uma faculdade particular e é ruim, obrigatoriamente ruim. Eu, de verdade, não acredito nisso. Então, eu acho que o histórico depois de pós, de especialização, conta muito mais do que onde a pessoa fez a sua graduação, certo? Bom, gente, minhas redes é oftalmo Isabela Barros, principalmente no Instagram, tá? Mas eu acabo postando alguns casos lá, quem quiser me acompanhar. Estou sempre lá. E para estágio também, quem gostar muito da oftalmo, eu dou estágio curricular. E tem que gostar, e acho que vocês perceberam, eu sou meio chatinha, mas eu dou uma cobradinha mesmo. Mas gosto muito de ensinar para quem quer aprender. Ai, que bom. Isso. Muito bom. Muito bom. Desculpa, eu sabia que eu ia falar muito, eu sabia. Ah, sem problemas. Foi muito bom. Problema. E realmente, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Curtam, compartilhem. Compartilha, deixa seu recado, suas dúvidas. Isso. E até o próximo episódio. E até o próximo, que a gente... semana que vem.